Amém? Você tem uma Bíblia? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Quadrangular. Vamos lá. Amém? Posso ler? Diz o seguinte: Deus me mandou pregar isso nesta noite. Fala o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, que não saia da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Eu quero nesta noite falar com vocês sobre a volta de Jesus. Amém? Quem está aqui que acredita que Jesus vai voltar um dia? Levante a mão. Isso que a Bíblia diz. Isso faz parte da crença dos evangélicos, faz parte da crença dos católicos romanos, católicos ortodoxos. Todo o povo cristão sabe que Jesus vai voltar um dia. Todo mundo cristão sabe disso. Eu quero nesta noite conversar com você sobre isso, sobre a volta de Jesus. Amém? O apóstolo São Paulo, ele ficou sabendo que os irmãos da igreja de Tessalônica, eles estavam muito inquietos e muito ansiosos com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles esperavam isso para aquela época, 2000 anos atrás. Eles tinham toda essa expectativa, sabendo que Jesus ia voltar, e alguns deles estavam muito inquietos, não estavam assim de uma certa forma tocando as suas vidas por conta dessa ansiedade, dessa expectativa com respeito à volta de Jesus. Isso já há 2000 anos, que eles imaginavam que ia acontecer naquela época. O apóstolo São Paulo, sabendo de toda essa inquietação, de toda essa ansiedade, ele resolveu então escrever uma carta aos irmãos de Tessalônica, para poder dar a eles mais ou menos um direcionamento, dar a eles mais ou menos uma compreensão dos acontecimentos. E o que ele escreveu foram muitas coisas, mas ele especificou praticamente o começo do capítulo 2 dessa segunda carta, para falar sobre isso, para dizer que essa volta vai acontecer, mas que os irmãos ficassem muito na expectativa dos sinalizadores, dos sinais, que esses sinais deveriam então ser para eles o verdadeiro sinalizador, podemos dizer assim, de tudo aquilo que estava prestes ou que está prestes a acontecer. E quando a gente fala de sinalizador, eu digo para vocês que os sinalizadores, eles são uma das razões pelas quais nós devemos ficarmos atentos, porque Jesus, de uma certa feita, ele falou para os seus discípulos: olha, quando vocês percebem que a árvore está dando flores, você sabe que depois das flores vem os frutos, e as flores, elas são como um sinal de que está chegando a época de vocês então colherem os frutos. E disse Jesus: quando vocês perceberem que essas coisas estão acontecendo, levantem a cabeça de vocês e se preparem, porque próximo está o dia da vossa redenção. Próximo está o dia da minha volta. E a única coisa que eu chamo a atenção de vocês é para prestarem atenção nos sinais, disse Jesus, para observar os sinais, porque esses sinais vão simplesmente mostrar para vocês se está próximo ou não, porque é necessário que aconteçam algumas coisas
na história da própria humanidade, para que esses acontecimentos sirvam somente de referência ou de sinalizadores para aqueles que acreditam em mim, para aqueles que estão comprometidos comigo, que estão envolvidos comigo. E dentre os sinalizadores que Jesus falou, ele falou sobre guerras, que é tão comum. Ele falou sobre rumores de guerras, o que é uma coisa tão comum. Essas guerras frias, essas situações, às vezes de ameaça, de supostos situações de combates. E tudo isso que Jesus falou, ele ainda disse que era o princípio das dores. E depois ele foi, numa palavra profética, ele começou a dizer as coisas que deveriam acontecer quando estivesse próximo o dia da volta dele. E ele deixou alguns sinalizadores para nós ficarmos atentos. Um deles são os sinalizadores comportamentais, a atitude das pessoas, o comportamento das pessoas mudando. Outro sinalizador foram exatamente as questões da política mundial, que ele deixou bem claro, mostrando sobre os acontecimentos políticos mundiais. E outro sinalizador que ele realmente mandou nós prestarmos atenção, seriam os sinalizadores mostrados pela natureza, pelos acontecimentos naturais, que isso então deveria servir de sinais para todos nós, além dos problemas sociais, como a fome, como a peste, como esses problemas que nós temos visto acontecer, de doenças inexplicáveis que acabam desafiando a própria tecnologia e dizimando pessoas, que tudo isso então deveriam servir como sinalizadores para nós compreendermos e entendermos que próximo está o dia da volta do Filho do Homem. E uma das coisas que ele falou com respeito aos sinalizadores, relacionado com a natureza, ele falou sobre o bramido do mar, que o mar daria sinais para nós, e da maneira como o mar se comportasse, que isso então deveria servir para nós como que um alerta. E se você for analisar comigo, eu acho que só no século 21 já tivemos 3 tsunamis, 3 bramidos do mar incontrolável que deixou todo mundo assustado e perplexo. Um aconteceu em Sumatra, na ilha de Sumatra, aquele que matou milhares de pessoas. O outro aconteceu no Japão e outro aconteceu aqui na América do Sul, no Chile, há uns 2 ou 3 anos atrás. Sinalizadores, sinais, o bramido do mar, que Jesus tanto nos alertou para nós ficarmos atentos, porque próximo da volta dele, no final dos tempos, o mar se comportaria de uma maneira que nos deixaria simplesmente assustados e impressionados por conta das grandes ondas e da força das águas. Vamos ver onde é que está escrito isso. Você que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia, exatamente em Lucas 21, 25 e 27, para vocês verem como ele estava certo com relação a essa questão dos tsunamis, que tanto tem deixado todo mundo perplexo. Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 27. Olha só o que foi que Jesus alertou aqui, para nós entendermos que nós estamos vivendo esses dias finais. Diz a palavra de Deus, verso 25. O texto já diz: a vinda do Filho do Homem. Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. Todas as nações ficarão perplexas ou desesperadas, com medo do terrível bramido do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensar no que vai acontecer, pois os poderes do céu serão abalados, disse Jesus. Ele falando aqui exatamente sobre esse bramido do mar, que nós tivemos a oportunidade na nossa geração de ver acontecer de uma forma intensa 3 vezes. Isso foi um sinal. A Bíblia fala ainda sobre a lua se transformar em sangue.
que seria um sinal. Todo mundo fica esperando a lua ficar vermelha e começar a pingar sangue. Não. Uma forma metafórica de falar sobre a conquista da lua. Muito sangue derramado, muitas pessoas perderam a vida entre os americanos e os russos, a extinta União Soviética, para ver quem chegava primeiro. Quando o Gagarin conseguiu dar a volta no espaço e saiu exatamente dessa região de atração da própria Terra, que ele falou que a Terra é azul, começou uma coisa entre os americanos e o povo da extinta União Soviética para ver quem chegava primeiro na Lua. E essa disputa fez com que muitas pessoas perdessem a vida, muitos astronautas derramassem o seu próprio sangue, em busca de tentar mostrar quem era o melhor, quem era o maior. Muito sangue foi derramado em busca da conquista da Lua, até que eles conquistaram e chegaram lá. Depois que conquistaram, perderam o interesse, ninguém foi mais lá, porque era só uma questão de tentar mostrar que um era mais forte do que o outro. E essa disputa tornou-se um verdadeiro derramamento de sangue, só para tentar demonstrar o seu poder e a sua força sobre o outro, das duas nações que praticamente viviam numa guerra fria constante. Jesus falou da fome. Você não precisa ir na África para ver pessoas com fome. Basta você ir um pouco mais no interior do próprio Maranhão, que você vai encontrar, como eu vi um dia desses, uma reportagem na televisão, de pessoas que moravam lá em Belágua, que não tinham nada o que comer. Uma equipe da igreja saiu para poder fazer um trabalho social lá, para levar comida para as pessoas ali. Pessoas passando fome, não tendo o que comer. É uma realidade do Brasil, é uma realidade em várias partes da África e em muitos lugares, o que se torna então, mais uma vez, uma confirmação da palavra profética de Jesus. Esses sinalizadores sociais, esses sinalizadores da própria natureza, os sinalizadores comportamentais, falado pelo apóstolo São Paulo, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, se não me falha a memória, onde ele fala sobre o comportamento das pessoas, onde ele simplesmente diz que as pessoas seriam ingratas, irreverentes com respeito às coisas de Deus, que não respeitariam nada. Esses dias vocês perceberam e devem ter realmente acompanhado pela internet o escárnio feito com a pessoa de Jesus por grupos que tomaram um comportamento de total desrespeito, de total irreverência, em grupos LGBT que fizeram passeatas em São Paulo, fazendo um verdadeiro escárnio, num total de respeito à fé cristã, num total de respeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou no capítulo 3 de 2 Timóteo que as pessoas seriam irreverentes, as pessoas seriam desafetuosas, não conseguiriam construir afetos uma com a outra, seriam traidoras, ingratas, que isso seria recorrente nos últimos dias, que os filhos não obedeceriam seus pais. Isso nós estamos vivendo tudo hoje. Paulo falou há quase 2000 anos atrás, e essa realidade é vivida hoje. Os mais antigos de outra geração não tinham nem a ideia de achar que poderiam ser respondão para os seus pais, ou de maltratar os pais. No tempo que eu era menino, se eu falasse para minha mãe, não faço, não vou, ou respondesse feio, eu pegava uma mãozada. Hoje você não pode nem dar uma correção. E nós estamos vivendo diante desses sinalizadores comportamentais. Mas Paulo, falando aos irmãos de Tessalônica, ele deu um sinalizador que seria praticamente o determinante, que poderia então definir: olha, Jesus está voltando. Ele disse: olha, gente, não se engane, porque para Jesus voltar tem que acontecer duas coisas. Primeiro é a apostasia. O que é a apostasia? Abandono da fé, banalização das suas crenças, das suas convicções, largar tudo, ser de fé, ser de Jesus e depois romper com Deus.
Eu estava conversando um dia desses com um rapaz, que nós ajudamos ele muito. O nome dele é Souza. Esses dias nós demos umas cadeiras para ele, para colocar lá na igreja que tem lá na penitenciária de Pedrinhas. Esse Souza é um servo de Deus. Ele era um bandido, assaltante, estuprador. E um dia, ele tomou o carro de uma mulher e levou essa mulher lá para as matas do Araçagi para ficar com o carro dela e estuprá-la. Quando ele pegou o carro, ela dizia o tempo todo para ele: você não vai tocar em mim porque eu sou de Jesus, falava para ele. Ele dizia: vou tocar sim. Ela vai dizer: mas não toca não, tu quer levar o carro, tu leva o carro, mas em mim você não toca porque meu corpo pertence a Jesus. Ele levou ela para o mato. Eu acho que vocês lembram que ele veio dar um depoimento aqui. Jogou ela no chão para estuprá-la. Ele não conseguiu. Ele disse para ela: eu vou embora. Quando ela disse: eu vou embora, ela disse: espera aí que eu tenho uma coisa para dar para você que está no meu carro. Ela pegou uma Bíblia dela e disse: leva essa Bíblia para você e leia. E ele pegou a Bíblia, jogou no carro, entrou no carro e foi embora, deixou ela nas matas do Araçagi. Depois que ele roubou, ele veio para cá, que ele morava aqui na Liberdade. E aquilo ficou na cabeça dele. E um dia ele está lá com a turma da bandidagem dele. Eles ligam o rádio e está no nosso programa. E ele ouviu o programa e Deus falou com ele na pregação. Aí todo dia naquele horário ele ligava no programa para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Deus começou a trabalhar na vida dele. Os bandidos com ele diziam: rapaz, tu está ficando maluco, tu só quer saber agora de Bíblia, e aquilo foi modificando ele, que ele não quis mais ser bandido. Abandonou essa vida, foi levado para julgamento, depois de preso, foi preso, saiu com liberdade condicional. Deus fez uma obra da vida dele, ele começou a sair por aí contando a história dele. E ele foi até o Piauí contar a história dele. Quando ele chegou no Piauí, lá no Piauí, não era para ele sair do estado, a polícia pegou ele lá, trouxe ele de volta e levou ele preso, para puxar o resto da cadeia que ele tinha. Ele veio comigo, ligou para mim: pastor Paulo, eu consegui ligar, o que foi que houve? Eu estou preso. Ele falou: por quê? Que a polícia me pegou porque eu saí do Maranhão. Foi, e agora? Tu quer que eu olhe para tu sair por um acaso? Ele disse: não, eu não quero que o senhor olhe para eu sair não. Eu quero ficar preso aqui e cumprir todo o tempo que eu tenho que ficar para eu sair limpo, sem dever nada a ninguém, porque depois eu quero continuar a minha vida com Deus, porque Deus deve ter um plano comigo aqui. Ele ficou lá, está lá até hoje. De vez em quando ele me liga, porque ele tem autorização para me ligar, pede ajuda. Ficou sendo pastor numa igreja que tem lá. Deus começou a trabalhar na vida dele. Ele está fazendo a obra, não está preocupado em sair. De todas as rebeliões que aconteceram lá, ele disse que nunca ninguém tocou nele, porque as pessoas que estão na igreja se convertendo, o pessoal do PPC respeita, ele me falou. E quando dá rebelião, todo mundo vem para dentro da igreja, fica dentro da igreja, eles não tocam. E ele disse então que ele está lá esperando o tempo dele passar. E uma das coisas, ele me disse: pastor Paulo, mais de 60% daqueles que estão lá, um dia já foram de nosso Senhor Jesus Cristo e precisam se reconciliar. Então o que significa isso? Apostasia. Quando você é e você abandona. Ele me contando, tem até filho de pastor lá, que choram, que nós estamos tentando resgatar e trazer para dentro da igreja. Pessoas que já foram bênção na igreja, pessoas que já cantaram, pessoas que foram comprometidas com Deus, que perderam a fé, que abandonaram tudo, que enveredaram por outro caminho, que rejeitaram a fé, e que Deus está recuperando hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos a apostasia seria uma coisa comum no meio dos cristãos. O grupo de homens, quando vai fazer evangelização no carnaval, entrega água para poder evangelizar. O que tem de gente que pega água chorando, dizendo que queria, que tem que voltar para Jesus, que já foram de Deus. E é muita gente que você encontra que estão fora, que estão nesse processo de apostasia.
Isso é um sinalizador. E disse Paulo que também seria necessário se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, o que se opõe contra tudo que se chama Deus e se senta no trono como se fosse o próprio Deus. Esse alguém que Paulo falou se chama anticristo. Quem vai ser o anticristo? Um líder político. Um político que vai dominar o mundo inteiro. E associado com o falso profeta que vai ser um líder religioso. Vão dominar o mundo. E esse líder religioso não vai ser cristão não, tenha certeza disso. Vão se rebelar contra Cristo. E associado a besta, uma máquina que vai ter poder de matar, que vai ser a representação da força da tecnologia, onde as pessoas que não se ajoelharem para adorá-la, a Bíblia diz em Apocalipse que ela vai matar, vai fulminar a pessoa. E todas essas coisas já são possíveis. O anticristo já deve estar no mundo com certeza, já deve estar fazendo os seus ajustes para poder exercer domínio sobre a humanidade. Paulo falou que ele vai ter que se manifestar. Diz lá em Daniel 9:27, que a primeira pessoa que o anticristo vai conquistar vai ser os judeus. Vai fazer uma aliança de 7 semanas, que muitos julgam ser 7 anos com os judeus. Talvez seja o devolver o templo de Jerusalém a eles, que hoje está ocupado pelos árabes e pelo islamismo. O templo que eles tantos querem, que eles ficam orando lá nas ruínas, no que sobrou do antigo templo, porque eles não podem nem entrar no lugar onde hoje tem um templo realmente a Maomé. Ele com certeza vai conseguir fazer esse entendimento entre árabes e judeus, e a Bíblia que diz isso. Vai fazer uma aliança com os judeus de 7 semanas ou de 7 anos, mas diz a palavra de Deus que na metade desses 7 anos ele vai quebrar as alianças. E quando ele construir os templos, que os judeus imaginarem que ele está construindo um templo para Deus, a Bíblia diz que ele vai construir um templo para ele mesmo sentar, e lá dentro do templo ele dominar o mundo, e se cumprir aquilo que falou Jesus, para nós ficarmos atentos, para quando o abominável da desolação sentar no lugar santo, que é exatamente o anticristo, sentado no templo para exercer domínio sobre a humanidade inteira. Tudo isso está se desenhando, tudo isso está se confirmando bem da forma como diz a própria palavra de Deus. Tudo isso está se cumprindo cada palavra. E a melhor maneira então de você saber que se Jesus está para voltar é prestar atenção nas profecias. Porque todas as profecias faladas há 2.700 anos atrás estão se cumprindo. As profecias faladas pelo profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, estão se cumprindo hoje, em pleno século 21, e em pleno século 20, muitas delas se cumpriram. Tudo para confirmar e chamar a sua atenção, para você ficar atento, para você levantar a sua cabeça, porque a história que fala a Bíblia sobre a volta de Jesus não é uma história inverídica, mas é algo que a Bíblia diz que vai acontecer, e foi exatamente por isso que ele instituiu a ceia, para que você não esquecesse disso. Por isso que já se passaram 2.000 anos e as pessoas continuam se lembrando de Jesus, dos seus feitos, das suas maravilhas, das suas promessas que estão registradas na sua palavra, e através então daquilo que ele ensinou, nós fazermos num ato de lembrança e em memória, para não esquecermos que ele morreu por nós na cruz, mas um dia ele vai voltar vitorioso para levar a sua igreja, segundo o que diz a própria palavra de Deus. É a Bíblia quem diz isso. É a Bíblia quem nos fala isso, irmãos. É a Bíblia que nos diz isso. É a palavra de Deus que nos alerta com respeito a essas questões. Vejam bem como as profecias elas são tão fortes. E quase todas as profecias voltadas à volta de Jesus inclui os judeus. Os judeus depois da diáspora, depois que eles andaram dispersados, Deus falou há 2.700 anos atrás: vou trazer eles de volta para a terra deles, porque eles precisam estar lá para poder se desenhar tudo que é história, tudo que as profecias falam. E uma das coisas que Deus falou através do profeta Isaías foi o seguinte: pasmem,
Será que é possível fazer uma nação em um dia? Será que é possível construir e se fazer existir um país e uma nação em um dia somente? Saibam que Jacó vai dar a luz, disse Deus. Pois Israel vai nascer em um dia. Essa nação vai passar a existir em um dia. E aconteceu. Em julho de 1947, depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU se reuniu, em uma reunião presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, e um dia de votação, passou a existir o Estado judeu, se cumprindo aquilo que tinha sido falado há 2.700 anos atrás. Vamos ver onde é que está escrito isso. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Isaías, capítulo 66, versículo 8. O profeta falando. Quem já achou, diga amém. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Diga glória a Deus. E num dia se reuniram e passou a existir o Estado de Israel. Eles voltaram para lá. Quando eles voltaram para lá, Deus disse: quando vocês voltarem, ninguém mais vai conseguir tirar vocês daqui. Diga glória a Deus. Quando eu trouxer vocês de volta, vocês vão ter que ficar e ninguém mais vai conseguir tirá-los. Todo mundo vai ficar espantado com vocês. Fala lá no livro de Ezequiel. As pessoas vão perguntar: mas esse lugar não era deserto? Como é que essas cidades bonitas estão construídas? E tudo isso tem que acontecer na promessa, porque os judeus estão incluídos nessa promessa do advento de Jesus. E o que aconteceu? Que eles voltaram. Depois que eles voltaram, em 1967, os países árabes se reuniram e disseram o seguinte: nós vamos acabar com Israel. Vamos aproveitar enquanto eles estão se reconstruindo, nós vamos pegar e vamos passar por cima de Israel e nós vamos tirá-los daqui. E se reuniu um líder chamado Abdul Nasser, que era o presidente do Egito, juntamente com o apoio de todos aqueles países árabes que estão em volta das terras de Israel, e disseram que eles iam passar por cima mesmo, porque numericamente eles tinham muito mais soldados do que o povo de Israel. E foram para a batalha, se reuniram juntos com o apoio daqueles países árabes e foram para cima de Israel para poder passar por cima e apagar o Estado de Israel. Mas Deus tinha uma promessa dizendo que depois que eles voltassem, que eles estivessem lá, que ninguém mais poderia tirá-los. Você sabe o que aconteceu em 1967? Algo que surpreendeu todo estrategista de guerra. Até hoje ninguém consegue entender como Israel conseguiu vencer uma batalha naquelas condições. Uma batalha que nenhum estrategista de guerra poderia dizer que o povo de Israel poderia resistir. Foram para a batalha. Israel ganhou a luta em 6 dias, uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Eles ganharam a batalha, ampliaram o seu território e permaneceram lá até hoje, como havia Deus prometido, que depois que os trouxesse de volta, que ninguém ia ter poder de tirá-los de lá. Porque tem que se cumprir a palavra. E eles foram para uma terra seca, e Deus falou que quando eles voltassem para lá, que Deus ia colocar a mão, que todo mundo ia ficar espantado com eles. Por quê? Porque eles iam plantar naquela terra seca e iam encher o mundo de frutos. Encher o mundo de frutos daquele lugar improvável, por conta da seca, um lugar muito mais seco do que o polígono da seca do Nordeste. Pois Deus falou que eles iam para lá, iam produzir muito, iam produzir demais, e iam encher o mundo de frutos, para provar uma coisa, que o mesmo Deus que os chamou para colocar lá, era o mesmo Deus que ia sustentá-lo numa terra improvável. Diga glória a Deus.
Sabe onde é que está escrito isso? Vamos ver. Isaías 27, 6. Isaías 27, 6. Isaías 27, 6. Diz o seguinte: dias virão em que Jacó lançará raízes, vai enraizá-la no lugar deles, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Diga glória a Deus. Vai encher de fruto o mundo. Quando você vai lá em Israel, você fica impressionado. A Galileia tem plantações de banana que perde de vista. Tem plantação de manga que você não alcança com a sua visão. Todos os frutos que eles acham que tem boa aceitação de mercado na Europa e no mundo, eles plantam e plantam muito e conseguem colher toneladas. Eles conseguem exportar flores, como diz a Bíblia em outro texto, para o mundo inteiro. Ele enche, para todo lugar eles mandam flores que eles produzem lá. E quando eu fui dessa última vez, eu conversando com um judeu e disse: vocês conseguem plantar aqui nesses lugares tão difíceis? Ele falou: pois é, só que a gente não está nem ganhando dinheiro, a gente não está mais nem interessado em ganhar dinheiro com isso mais, agora nós estamos exportando tecnologia, eles falam assim. E você vai ver, lugares seco, eles têm uma forma de cultivar, onde uma águazinha fica pingando o dia todo daqueles lugares que eles têm problema. Você anda em Jerusalém, tudo florido, tudo cheio de planta, tudo é bonito, tudo é verde, e todo mundo se espanta e não sabem que tudo isso faz parte de uma promessa de Deus. Então esses são os sinalizadores, além de outros que eu não tenho tempo para falar para você aqui, que eu ficaria mais ou menos pregando 1 hora para poder explicar para vocês. Mas por que eu estou pregando isso para vocês? Porque o cerco está se apertando. Nós precisamos ter certeza dessa fé que nós temos em Jesus. Porque as coisas do jeito que estão indo, parece assim que estão se afunilando, criando dificuldades para nós, e vamos aproveitar muito bem a liberdade que nós temos. Vocês já estão sabendo do que está previsto para o ano de 2016. A Bíblia diz, fala lá no livro de Apocalipse, que vai chegar um tempo em que as pessoas serão obrigadas a receberem uma marca que é chamada a marca da besta. Uma marca que as pessoas vão receber na fronte ou vão receber aqui na mão. Nessas últimas semanas, é só que nós estamos sabendo que o governo do Brasil, através da presidente, vai instituir, ou já assinou, sei lá, se decreto, sei lá o que for, é o que eu vi na internet, onde vai obrigar o brasileiro praticamente a usar o tal do biochip. O que é o biochip? É uma pecinha eletrônica do tamanho de um grão de arroz que coloca subcutaneamente, onde você não vai precisar usar dinheiro mais. Ali vai dar teus dados bancários, teu tipo sanguíneo, tudo que você precisa, todos os teus dados vão estar ali, para passar na infravermelho e abolir de você andar com dinheiro na mão, andar com cartão de crédito. Onde você vai ter que fazer suas negociações. Tudo isso para mim é muito assustador, tudo isso para mim é como um sinalizador, por quê? Porque a palavra de Deus nos alerta sobre isso, que no final dos tempos, quando estivesse próximo esses dias, que as pessoas seriam exatamente isso, chipadas, para poder comprar e para poder vender, o que diz a palavra de Deus. E disse o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra da revelação do Apocalipse, para nós não recebermos nenhuma marca que nos dê então exatamente essa condição de comprar ou vender, porque disse o próprio Jesus, que se nós comprarmos, ou se nós recebermos, simplesmente nós perderemos essa oportunidade de obtermos então essa aliança com Ele. E eu não sei se tudo isso aí é uma preparação, eu não sei se as coisas estão se encaminhando para isso, mas tudo isso então nos deixa com muito receio.
Mas o mais importante no meio dessa situação toda é que nós estamos vivendo o cumprimento de cada uma das profecias, irmãos. Estamos vivendo exatamente o cumprimento de cada coisa falada por Jesus. Tudo aquilo que falou os profetas há 2000 e poucos anos atrás estão se cumprindo exatamente hoje. Esses são os sinais, são os sinalizadores. Os acontecimentos nos chamam a atenção exatamente para esse fato. Está chegando a hora de se confirmar tudo aquilo que Jesus Cristo falou, tudo aquilo que os profetas falaram. Ele vai voltar, diz a palavra de Deus. Por isso que nós estamos tomando a ceia, porque Ele instituiu. E quando Ele instituiu a ceia, Ele instituiu exatamente para você não esquecer disso. Não esquecer que Ele morreu por você, e não esquecer que quando o cerco apertar, esteja fiel e firme com Ele, que Ele vai voltar para levar você, para você não viver a grande tribulação. É o que diz a própria palavra de Deus, é a Bíblia que diz isso. E olha, irmãos, isso é uma palavra dada ao Senhor de revelação. E quem é cristão acredita nisso, independente de ser evangélico ou não. Os católicos acreditam do mesmo jeito, porque a Bíblia dele diz as mesmas coisas. Então nós que estamos aqui, temos então que entendermos exatamente isso. A importância de estar envolvido com Jesus. A importância de estarmos de fato em comunhão com Ele. Estar em comunhão é estar ligado, estar associado. É isso que Jesus está querendo. Que você esteja associado a Ele, ligado a Ele, envolvido com Ele, relacionado com Ele. Por quê? Porque quando o anticristo se manifestar para dominar o mundo, a Bíblia diz que a trombeta vai tocar lá nas nuvens. E quando ela tocar, só os salvos vão ouvir, diz a palavra de Deus. Diz a Bíblia na doutrina do cristianismo, que quando a trombeta tocar, nós seremos transformados em glórias e subiremos ao encontro dele nos ares, é o que diz a palavra de Deus. Mas antes de nós subirmos, diz a palavra que os que morrerem em Cristo ressuscitarão e subirão primeiro, e nós então subiremos ao seu encontro, e diz a palavra de Deus que ele vai nos levar, nos arrebatar, e vamos com ele para um lugar para comemorarmos as grandes bodas do Cordeiro, onde cada um vai receber o seu galardão pelo seu trabalho e pelo seu comprometimento com Jesus aqui na terra. Isso é a doutrina da palavra de Deus para aqueles que são envolvidos com Jesus. Eu digo isso para vocês porque hoje as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Estão preocupadas somente em ter mais, em ser abençoadas, em triunfalismo e tantas outras coisas. Mas pode chegar um momento que você pode perder tudo e o cerco pode apertar. Aí nós vamos ver quem é fiel mesmo, quem está comprometido mesmo com Jesus. Hoje quase ninguém fala que de repente a perseguição pode chegar e que nós podemos, no meio da perseguição, demonstrarmos quem é de fato que nós estamos servindo. Porque hoje quase todas as propostas são triunfalistas. Eu quero isso, eu quero aquilo, conquisto aquilo. E na verdade você precisa e eu preciso, e nós precisamos estarmos fiéis. Por quê? Porque a situação está se desenhando para tudo aquilo que as profecias falam. Então esteja firme com Jesus. Esteja preparado. Por que preparado? Porque a Bíblia diz que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E por esta razão tem que haver um comprometimento meu e seu. Olharmos essa questão com mais carinho e sabermos que precisamos então sermos encontrados fiéis para poder subirmos naquele dia. Jesus falou sobre isso, os profetas falaram sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, e a Bíblia está cheia de advertência e de avisos. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar para levar a sua igreja, e nós então devemos estarmos preparados para subirmos com Ele. Amém? Pensa nisso, e que Deus possa te abençoar nesta noite no nome de Jesus. Que bom que você está nos assistindo exatamente nesse momento, e se você está assistindo, com certeza eu acredito que Deus tenha abençoado a sua vida. Mas eu quero que você entre em contato conosco.
Se Deus tem te abençoado, se essa palavra, ou esta palavra que tem sido pregado aqui, tem sustentado você, tem ajudado você, tem, de uma certa forma, acalmado o teu coração e te dado força no meio das lutas, entre em contato conosco. Mande uma mensagem de texto para o telefone que aparece na tela, no nosso celular, 81 11 0198. Mande essa mensagem de texto ou entre em contato conosco pelo nosso e-mail, prpauloguilherme@hotmail.com. Eu vou ter um prazer imenso de poder conhecer você, de poder ajudar você com as nossas orações, com o nosso ministério, porque na verdade a razão desse programa está no ar é para poder abençoar a sua vida, para fazer com que você seja abençoado, para fazer com que você seja edificado pela palavra de Deus. Tá certo? Vamos fazer uma oração por você? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por essa pessoa que me escuta ou que me assiste neste momento. Todo e qualquer problema que porventura essa pessoa esteja passando, talvez esteja, quem sabe, cansado, sem forças, diante de tantas pressões, meu Pai da vida, que tem cercado esse homem ou essa mulher, que às vezes essa pessoa sente vontade de sumir, de sair, de largar tudo, de desaparecer por conta dessa pressão de problemas que tem, na verdade, acometido essa pessoa a ponto de levá-la a uma situação de desespero. Deus, vem abençoar a vida dessa pessoa. Vem repreender todos os problemas, todos os embaraços, todas as dificuldades. Vem abençoar esse lar, essa casa e essa família e repreende desse lar, dessa casa, dessa família e dessa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem de ti, seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa que me assiste seja abençoada, que seu lar seja abençoado, que sua família seja abençoada. Que o Senhor Deus manifeste os seus milagres, manifeste o seu poder para alcançar a vida dessa pessoa que nos assiste agora. É o que te pedimos, ó Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Amém. Olha, foi muito bom realmente estar com você por esses momentos e nós aguardamos você em uma próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.